Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão aqui da Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga. E com alegria temos esta oportunidade de crescermos um pouco mais no conhecimento da Palavra do Senhor. Você que já deixou a sua mensagem, deixou a sua saudação, muito obrigado. E pode sempre nos acompanhar através da página do Face, a Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga, ou então talvez você deseja nos acompanhar pelo canal do YouTube com o mesmo nome, Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga. Hoje nós vamos meditar em um livro, lá em Apocalipse, capítulo de número 14 e também o capítulo de número 18. Pode abrir a sua Bíblia, por favor, Apocalipse, capítulo de número 14, versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. E agora, meus queridos, o capítulo de número 18, vejam aí o versículo de número 1 até o versículo de número 8, diz assim: Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, pela tua palavra bendita, pela tua palavra santa. E rogamos que o teu Espírito mais uma vez nos ilumine para compreendermos a tua vontade e o teu propósito. Rogamos, ó Pai, que assim, ó Deus, tenhamos a capacidade de discernir, a capacidade de obter o conhecimento e viver segundo a tua palavra. Obrigado, ó Pai, em nome de Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Bem, meus queridos, nós temos aqui 2 textos que nós lemos interessantes. O livro de Apocalipse, às vezes, ele é muito mal compreendido. Ele é entendido de uma forma equivocada. Apocalipse, que significa revelação, foi a palavra de Jesus dada à igreja para o consolo da igreja. João, que já está idoso, que estava vivendo um isolamento numa ilha, na verdade por punição, ali vivia uma situação
separado da igreja, separado da sua comunidade. E, de fato, esse tempo era um tempo de muita perseguição da igreja. Poderia haver dúvidas a muitos crentes, a muitas igrejas, pensando: esse Cristo que prometeu voltar, voltará? Essa igreja que ele diz que é vitoriosa, ou que ele disse ser vitoriosa, vai vencer? Sabe, essas dúvidas às vezes também podem vir ao nosso coração. Às vezes nós as temos. Pensamos: está certo caminhar assim? Está certo caminhar com Deus? Está certo caminhar com Jesus? É dessa forma, é dessa maneira, venceremos? Meu querido, eu quero dizer para você que o Apocalipse foi escrito para lembrar a igreja que a igreja é vitoriosa, que a igreja, sim, ela tem a vitória por causa do Senhor Jesus. Apesar de todas as lutas e dificuldades existentes, e todas elas existem, a igreja do Senhor Jesus venceu, já é vitoriosa, já é mais que vitoriosa em Cristo Jesus. E esse texto, ou melhor, esses dois textos que nós lemos, nos fazem, melhor dizendo, lembrar sobre uma questão interessante e uma tomada de posição. O capítulo 14 fala sobre o Cordeiro de Deus e os seus remidos no Monte Sião. E lá no capítulo 18 fala sobre a queda ou a ruína da Babilônia. Na verdade, Apocalipse às vezes é difícil de ser entendido por causa das figuras de linguagem ou dos códigos que são aqui colocados. Esses códigos foram assim colocados para realmente dificultar a interceptação dos textos, para que alguém não viesse a pegar o texto e impedir a sua circulação. Os crentes, a igreja da época, tinha esse conhecimento, tinha esse entendimento, e aí podiam receber codificado, vamos dizer assim, essa mensagem, mas esperar e ser consolado pela mensagem preciosa que há nesse livro. O capítulo 14 nos fala sobre o Cordeiro, que é Cristo, e fala sobre também 144 mil que estavam ali também junto com o Cordeiro. Esse número não é um número que podemos pensar fechado, ou seja, somente 144 mil que são seguidores de Jesus. Nós sabemos que é um número representativo, é um número em potência, é potencializado. São todos aqueles que creem no Senhor, que confessam o nome do Senhor. Tanto é que diz aqui que eles foram comprados da terra. Comprados de que forma? Pelo sangue do Cordeiro. Suas roupas foram alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Diz aqui no versículo 1 que aqueles que têm na fronte escrito o seu nome e também o nome de seu pai, ou seja, tem a identidade em sua fronte, na sua cabeça, com o nome de Jesus e com o nome do Senhor. Isso quer dizer que eles são do Senhor, que eles pertencem ao Senhor e que estes pensam conforme o entendimento de Deus ou conforme a direção de Deus. Então, de uma certa forma, podemos dizer assim, que é a igreja, que é o povo de Deus. Só que o que eu quero atentar aqui é que onde eles estão? Eles estão no Monte Sião. O Monte Sião é o monte onde ficava a cidade de Jerusalém, onde ficava o templo. Então nós temos aqui mais uma representação. A representação de que o povo de Deus está onde o Senhor está. É claro, como João fala no capítulo 4, que Jesus, que o Senhor, que o Messias não está somente num local, mas que Deus tem os seus adoradores que o adoram em espírito e verdade. Então não é aqui nem acolá, mas aqui é uma representação. Da mesma forma que um dia houve o templo ali era a casa de Deus, era a presença de Deus, assim então entendemos que o seu povo anda onde está o Senhor, ou seja, seguem o Senhor. Esses que foram comprados pelo Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, eles seguem o Senhor. Mas lá no capítulo 18 a gente vê sobre uma cidade chamada Babilônia. Babilônia foi a capital, foi o centro de um império muito poderoso, muito forte, inclusive, que provocou o cativeiro dos judeus. E aqui também é representativo.
porque representa então a fonte de poder, poder político, poder econômico, representa aqui todas as ambições, e como nós já vimos no texto, representa a luxúria, representa aquelas barganhas, aquelas trocas, aquelas falcatruas, o jogo do poder. E no jogo do poder tudo vale, tudo é válido, desde que ganhem, desde que se vendam, desde que massacrem, e mesmo que tenha que massacrar os próprios crentes. Meus queridos, a questão é, no Monte Sião ou na Babilônia? Essa pergunta eu lanço para você nesse intuito de pensar onde estão os seus pés, onde está o seu coração, onde está a sua mente? No Monte Sião ou na Babilônia? Ou, em outras palavras, as nossas mentes, os nossos corações, os nossos pés estão firmados realmente no Senhor? Entendemos que somos seguidores do Senhor e assim firmamos no Monte Sião? Ou achamos que podemos comprar os valores que a Babilônia oferece? Comprar os valores de poder, de ganho, de arrogância, de soberba? Meus queridos, a palavra é clara que aqueles que têm o nome do Senhor em sua fronte, que têm o nome de Deus em sua fronte, foram comprados para o Senhor. Isso quer dizer um grande desafio, o desafio de viver aqui na terra, sabendo que não pertencemos a essa terra, sabendo que peregrinamos aqui, mas influenciando a todos que estão à nossa volta, mas vivendo a graça do Senhor e manifestando a graça do Senhor. Nós temos aqui, meus queridos, o desafio de não nos envolvermos com os valores perversos do mundo, com os valores perversos da Babilônia, que são, como nós lemos aqui, todos empenhados em luxúria, empenhados em imundícia, todo empenhado em iniquidade. Este é o valor daqueles que vivem sem Deus. Tudo vale, tudo pode, tudo destrói em nome de um ganho, em nome de um progresso estranho, que não é aceito por Deus. Meus queridos, a igreja do Senhor precisa entender que os valores que ela assume não são os valores da Babilônia, mas são os valores do Monte Sião. A igreja precisa entender que os valores que ela tem que assumir são os valores de santidade, são os valores de pertencimento, de que pertence a Jesus, de que a igreja é de Jesus, não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor Jesus. A igreja ela precisa entender que se há um caminho de alegria, não é o caminho do poder, não é o caminho da arrogância, não é o caminho da soberba, como é proposto aí pela Babilônia, mas é o caminho da humildade, da dependência de Deus, da vida de oração, da vida de alguém que segue o Cordeiro, que escuta a voz do Cordeiro. Por quê? Porque a questão também é que quem está em Jesus, ou seja, figuradamente, quem está aí no Monte Sião, já está salvo, já está seguro, porque já está com Cristo agora e estará com Cristo quando Ele nos chamar. Mas quem está na Babilônia pode ter talvez muitos ganhos que ficarão por aqui mesmo, que não trazem alegria e satisfação alguma, mas que estarão perdidos. Já estão perdidos agora em suas próprias sedes e buscas que nada trazem de satisfação e estarão perdidos eternamente, porque estar na Babilônia é estar perdido. Aceitar os valores deste mundo iníquo, deste mundo que despreza Deus, que despreza a vontade do Senhor, que dá as costas para os valores do Senhor, é uma cidade perdida, é um mundo perdido. Onde você está? Onde estão os seus pés? Onde está a sua mente? Onde está o seu coração? No Monte Sião ou na Babilônia? Estar na Babilônia é fácil, o caminho é largo, é espaçoso, e muitos se acertam com este caminho, mas não leva a lugar nenhum, ou melhor, ou pior, levam à perdição. Mas aqueles que estão no Monte Sião estão com o Cordeiro. E se estão com o Cordeiro, estão com as fontes de águas vivas. Se estão com o Cordeiro, estão realmente com a vida eterna. Se estão com o Cordeiro, estão abençoados. Se estão com o Cordeiro, não há nada mais que falte, pois Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar.
Eu quero orar com você neste momento e para que Deus nos conceda cada vez mais a sua graça e entendamos que dependemos sempre do Cordeiro. Oremos. Pai amado, nós te agradecemos por este momento e pela tua palavra. E rogamos que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos guie para termos ainda mais o conhecimento do Senhor. Para que tenhamos a certeza, ó Pai, que habitamos com o Senhor Jesus e assim nada vai nos faltar. Peço a Deus que o Senhor guarde a tua igreja, guarde os teus filhos e filhas, para que, ó Deus amado, não venham a comprar os valores e se venderem pelos valores, ó Pai, da Babilônia, pelos valores terrenos, finitos e totalmente distantes de Ti. Mas, ó Deus, entendam que já foram comprados pelo sangue do Cordeiro e que pertencem ao Senhor. Peço a Deus que o Senhor fortaleça a tua igreja, dê ânimo, dê alegria e disposição de sempre servirem a Ti. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua presença virtual aqui conosco. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima transmissão.